O que são gêneros textuais? Vamos ver como eles funcionam? Bom, os gêneros textuais são os diferentes formatos ou as diferentes estruturas em que os textos apresentam-se. São exemplos de gêneros textuais: cartas, redações, e-mails, anúncios, cartazes, roteiros, mensagens de WhatsApp, slides, crônicas, poemas, fábulas, anúncios, folhetos, bula de remédio, receitas, cardápios, manuais de instrução, reportagens, enfim. Todos esses diversos formatos, né, em que nós podemos construir ou receber um texto de alguém, são considerados gêneros textuais, ok? A gente não tem como quantificar os gêneros, porque são muitos. Bom, tipo textual e gênero textual. Como diferenciá-los? Gente, os tipos textuais têm a ver o quê? Com a finalidade do texto e com as características que aparecem ali dentro da estrutura dele, né? Dentro da estrutura do próprio texto. Então, nós temos aqui 5 tipos de texto que são muito importantes e muito conhecidos. São eles: texto descritivo, que serve para quê? Para descrever alguma coisa. Texto narrativo, que serve para contar histórias ou acontecimentos, né, a alguém. Textos do tipo injuntivo, que servem para instruir, ordenar ou convencer o leitor a fazer alguma coisa. Textos do tipo expositivo, que servem para explicar conceitos ou fatos a alguém. E texto argumentativo, que serve, né, para realizar ali uma argumentação ou para deixar bem clara, né, a opinião a respeito de algum tema, de algum assunto, certo? Então, são esses os tipos textuais. Nós temos como quantificá-los, né? Porque eles aparecem em menor quantidade aqui no caso. Então, são esses, né? E tem a ver com a finalidade do texto. Já os gêneros textuais, para deixar aqui de forma bem simplificada, e talvez mais prática, mais clara, né, para que vocês entendam, os gêneros textuais têm a ver com o quê? Com os formatos em que os textos podem aparecer, né? Então, são diversos, gente. Nós temos muitos gêneros textuais aí à nossa disposição. Então, eu coloquei, né, vários exemplos. Aqui são os mesmos exemplos do slide anterior, né, para deixar bem claro aqui de uma vez, né, dentro desse quadro, a diferença entre tipos textuais e gêneros textuais. Então, nós temos quais formatos de texto? O texto pode aparecer em formato de carta, de mensagem de WhatsApp, de crônica, em formato de poema, em formato de reportagem, enfim, ok? Todos esses modelos são gêneros textuais. E como é que a gente vai classificar um texto? A gente pode classificá-lo, né, tanto em relação ao gênero quanto em relação ao tipo de texto. Então, por exemplo, textos injuntivos podem aparecer aqui em quais gêneros textuais? Podem aparecer em propagandas, em receitas, bula de remédio, manuais de instrução, receitas de bolo, regulamentos. Todos esses gêneros podem fazer parte da classificação de tipo de texto injuntivo. Por quê? Porque eles têm em comum as características, né, de tentar ali passar instruções e de convencer o leitor, instruí-lo a fazer alguma coisa, certo? Então, nós temos a classificação em gênero e a classificação em relação ao tipo de texto. Novamente aqui, textos do tipo descritivo podem aparecer em quais formatos? Eles podem ser currículos, podem ser listas de compras, cardápios, anúncios de classificados, diários, né? Então, todos esses gêneros podem ser classificados como textos do tipo descritivo, por quê? Porque eles fazem ali as descrições detalhadas de coisas, objetos, lugares, né? Então, são características que eles carregam, assim, de forma comum, ok? Textos do tipo argumentativo podem aparecer em que formato? Podem aparecer em formato de redação, em formato de carta de opinião, resenha, monografia. Monografia é um trabalho que a gente faz durante a faculdade, ok? Então, o que esses textos têm em comum? Todos eles deixam evidente ali a opinião do autor a respeito de algum assunto, certo? Então, todos esses gêneros, todos esses formatos de textos podem ser classificados como textos do tipo argumentativo. Textos do tipo expositivo podem aparecer em quais formatos? Um texto expositivo pode aparecer em formato de seminário, em formato de palestra, conferência, entrevista, trabalho escolar, livro didático, dicionário, né? O que todos esses gêneros têm em comum? Eles explicam conceitos e fatos, né, de forma objetiva.
Então, todos esses gêneros encaixam-se aí dentro da classificação de textos expositivos. E, por fim, nós temos aqui os textos narrativos, que podem aparecer nos seguintes formatos: romances, histórias em quadrinhos, contos, crônicas, reportagens, né? Se todos esses gêneros aí, se no caso o gênero que você encontrar tiver a intenção, né, de relatar algum acontecimento ou contar alguma história, apresentando uma sequência de ações que foram realizadas por personagens, então esses gêneros terão aí a classificação também, né, de texto narrativo, ok? Então, não façam mais confusão entre tipos textuais e gêneros textuais. Até mais!